Neste vídeo, eu quero pensar contigo sobre 4 pontos que orientaram os meus projetos residenciais ao longo dos últimos anos. E são coisas que raramente verás outros profissionais a aprofundar. São coisas que ficam de fora entre conversas de fachadas, plantas, metros quadrados, etc. Mas são exatamente essas coisas que decidem se a casa vai funcionar, se vai ser um sonho realmente ou um pesadelo. Neste vídeo vamos falar sobre personalização, que é essencialmente dizer que a casa deve ser feita para você e para a sua família e não para parecer bonita numa revista ou num post no Instagram. Vamos dar ênfase em detalhes, pequenas coisas que no dia a dia, se ignoradas, garantem problemas sobre planeamento e custos, porque começar uma obra sem saber o quanto ela vai custar é pedir para o dinheiro acabar a meio da obra sem sequer saber o que é o meio da obra. E manutenção, que é o que vai determinar se a tua casa vai durar ou se vai dar dores de cabeça constante. E o meu nome é Engenheiro Oliveira de Almeida e se quiseres ver mais vídeos sobre como poupar sem comprometer a qualidade da sua obra, subscreva aqui o canal e vamos para o vídeo. Este vídeo é para te mostrar que construir uma casa não é apenas uma questão de técnicas, não é olhar para paredes, telhados e pisos. É uma questão de entender como a tua família funciona e quais são os detalhes, o que é que faz a diferença no dia a dia da família. Quanto vai custar realmente esta casa e como manter esta casa sem que ela se torne um fardo, um peso para carregar. Vais aprender a olhar para o projeto de uma casa de uma forma mais humana, mais sustentável, evitando erros que custam tempo, dinheiro e causam muita frustração. Porque no fim, uma boa casa não é aquela que fica bonita na rua, mas sim aquela que funciona para quem vive dentro dela. A tua casa deve ser feita para ti e não para uma revista de arquitetura, não para o post do Instagram ou do WhatsApp do arquiteto. Vamos começar com uma ideia que pode parecer muito óbvia, mas que infelizmente não é tão considerada como pesada, assim entre os pesos que devem ser considerados para projetar uma casa. Geralmente é deixada lá para o último a favor da estética. Essa é uma ideia que pode parecer óbvia, mas muita gente ignora. A casa, todo o projeto deve ser personalizado para quem vive dentro dela. E quando eu digo personalizado, não quero dizer luxo, alto padrão, materiais, não quero dizer isso. Estou a falar de entender como a família vive e projetar a casa com base nisso. Eu recordo de um projeto que nós fizemos algum tempo atrás, cá na Ramos de Oliveira, uma família que queria uma casa pequena, modesta, para aí 70, 80 metros quadrados. Aquilo que muita gente chama casa padrão. Mas, quando eu sentei com eles e perguntei, ok família, como é que vocês vivem? Podem falar-me um pouco sobre o vosso dia a dia, o que fazem, por ali. Descobri algo fundamental. Aquela família recebia muitos convidados, muitos amigos. Era a típica família que era anfitriã, era uma boa anfitriã, então muita gente olhava para os seus eventos e eles próprios recebiam muita gente porque queriam, porque gostavam de ter esse calor humano no seu seio. Aí eu percebi que, para essa família, algo muito importante são os espaços comuns. As lazer, salas, varandas, quintal, todos esses espaços são extremamente importantes porque isso é que é importante para a família, o convívio. Então, para esta família, fazia sentido dedicar mais espaço nas áreas comuns do que nas áreas privadas. Uma família gostava de estar junto. Então, ao invés de fazer quartos com áreas muito grandes, decidimos fazer quartos menores, padrão, e dedicar esse espaço para áreas comuns, para a sala, para a varanda, para a cozinha e para o quintal. Isto é personalização, não é sobre dinheiro, é sobre entender o que funciona para aquela família e projetar para eles. Isto é como comprar um fato muito elegante, muito bonito, muito charmoso, mas que não se adequa ao teu estilo de vida. Talvez onde tu vives muito calor ou muito frio e aquele fato é para climas mais quentes ou mais frios. Ele pode ser muito bonito, fica muito bem nas fotografias, mas talvez não funcione para o teu estilo de vida, não funcione para o teu ambiente, para a tua rotina. Personalização não é luxo, é fazer a casa para quem vai viver dentro dela. Agora vamos falar sobre algo que parece técnico, mas que na verdade é muito mais humano do que você pode imaginar. E não estou a falar de detalhes de desenho técnico, não. De plantas, de cores estruturais, isso não.
Eu estou a falar dos pequenos gestos do dia a dia. Coisas que vão acontecer naquela casa, coisas que a família naturalmente faz. É o fluxo natural da família. Esses detalhes são que vão ser tratados neste ponto. E com isso posso lhe dar um exemplo sobre mim. Quando eu entro em casa, eu gosto de esvaziar os bolsos, pousar a mochila, tudo ali perto da porta. Razão pela qual, na minha casa, logo à entrada, há um aparador onde eu esvazio os bolsos, telefones, chaves, carteiras e onde eu pouso também a minha mochila. Isso são detalhes, coisas que eu faço todos os dias e que impactam diretamente no meu dia a dia, no meu conforto. Eu não gosto de caminhar da porta até o quarto para fazer estes depósitos, para esvaziar o bolso. Gosto de fazer isso na entrada e para isso tenho um aparador logo na entrada. A casa deve ser projetada para que atenda ao dia a dia da família, a estes pequenos hábitos, a estes pequenos costumes. Então é importante que você, projetista, faça as perguntas corretas para garantir que a casa funcione para o dia a dia daquela família e você, dono de obra, faça as contribuições e as respostas, ainda que as perguntas não venham existir, para garantir que esta casa que estão a fazer o seu projeto funcione para si e para a sua família. Caso contrário, vamos estar a lhe entregar um projeto que talvez não atenda, talvez atenda aqui, talvez atenda ali, talvez podia ser melhor aqui, podia ser melhor ali, e vai exigir uma série de ajustes quando estiver a viver, ou talvez em fase de obra, o que não é nada conveniente. O projeto é exatamente para isso, é um guia, é um plano para garantir que o que vai acontecer mais à frente, o que vai se materializar mais à frente, funcione para si e já planeado, já previsto desde a fase em que só existia papel. E para entender esta parte, pode imaginar como é cozinhar. Para cozinhar bem, é necessário que os temperos, os ingredientes, entrem para a panela na ordem correta, no tempo correto. Um pouco tarde, a receita estraga. Um pouco cedo, a receita estraga. É exatamente a mesma coisa. Os detalhes devem ser analisados na fase do projeto para que mais à frente você consiga saborear o que é viver uma vida que funciona para o seu fluxo, para o seu dia a dia. Começar uma obra sem saber quanto vai custar é pedir para falhar. Agora vamos falar sobre uma coisa que devia ser bem óbvio, na verdade devia mesmo ser óbvio, mais do que é, mas parece que muita gente desconsidera ou esquece disso nas fases do projeto. E eu não estou aqui a falar de uma estimativa vaga, como por exemplo, vai custar 10 milhões, vai custar para aí 15, para aí 20. Não estou a falar disso. Estou a falar sobre sentar, estudar, calcular e saber o máximo, mais próximo possível do realista, mais próximo possível do executável, quanto vai custar cada fase da obra, quanto vai custar a fundação, quanto vai custar as alvenarias, piso, acabamentos, castelharia, vão para aí, tudo isso. Quanto vai custar? O mais próximo possível do real. E a realidade que ninguém quer admitir, a maioria das famílias começa a construir com entusiasmo, com vontade de realizar o sonho, aquela pressão de avançar, mas sem planeamentos de custos rigorosos. O que acontece? O dinheiro acaba no meio da obra, surgem imprevistos que custam o dobro do inicial, a casa fica parada meses ou até anos à espera de dinheiro. No fim, o custo real acaba por ser 50% ou 100% a mais do que o previsto inicialmente. E tudo isso poderia ter sido evitado. E eu sei que vão existir e que existem muita gente que vai dizer: começa só e depois tu vais terminar. Se pensares muito, fazer muitas contas, nunca vais avançar, vais ficar desmotivado. Você começa só e vai, e uma hora vais terminar. Isso são pessoas a te incentivar a fazer uma obra, algo que vai consumir grande parte dos teus recursos financeiros e tempo e atenção durante muito tempo. Estão a te incentivar a começar este processo sem plano, sem saber cada etapa quanto vai custar. Mas é verdade, uma hora, um dia realmente vais terminar e vais entrar na casa. Mas essa uma hora pode ser daqui a 5 anos, quando a tua previsão era 1 ano. Pode ser daqui a 10 anos, quando a tua previsão eram 3 anos. E nesse período, paraste a tua vida, a vida dos teus filhos, a vida da tua família, tudo porque decidiram dedicar uma primeira etapa na obra, mas sem saber o fim, e depois as coisas baralharam-se, complicaram-se, e agora está tudo uma dificuldade, tem que parar a obra, tem que avançar a obra, tem que pagar aqui, tem que pagar ali.
é muito complicado avançar sem um planeamento de custos rigoroso. E eu não quero isso para ti. Eu quero que se vais dar o passo de construir a sua casa, que seja bem feito, bem planeado, passo a passo, como deve ser, como manda a regra. Então, para planear os custos de forma realista, você deve, número 1, fazer um levantamento detalhado antes de começar a obra. Isto você e o seu projetista. Não basta olhar o terreno de longe e pensar, ok, aqui vou fazer assim, aqui vou fazer aquilo. Não. Há necessidade de medir para que você consiga ter informações e comparar com o mercado e ver o que funciona para si e ali ir fazendo os ajustes no seu projeto. É preciso calcular etapas, saber, prever quanto é que vai custar a fundação, quanto é que vão custar as alvenarias, quanto é que vai custar o reboco, a estrutura, a primeira laje, a cobertura, por ali. É preciso ter estas informações logo ao fim do projeto ou, de preferência, ao início do projeto para que se consiga comparar e ver se está dentro do seu limite financeiro. Imprevistos acontecem sempre. Então, adiciona sempre 10 a 15% para cobrir estes imprevistos que virão acontecer inevitavelmente. E acompanha os gastos semanalmente. Isto quando a obra já estiver a avançar. É ideal que você acompanhe, faça um acompanhamento dos gastos semanalmente para garantir que tudo está dentro dos conformes, está a correr como realmente foi previsto na fase de projeto, na fase de levantamento. E por fim, vamos falar do que muita gente ignora, mas no fim acaba por ser o que decide se você vai gostar de viver nesta casa ou não. A manutenção. Quando você projeta uma casa, está a criar algo que vai precisar de cuidados constantes para manter a qualidade inicial. Painéis solares precisam de ser limpos, então colocar numa zona que não é acessível e não facilita a limpeza já é um problema. Colocar numa zona que é acessível, mas não tem um ponto de torneira, já é um problema. Piscinas precisam sempre de tratamento de água, tem um sistema de tratamento, sim, mas também tem a manutenção externa que tem que vir, fazer a limpeza, manutenção do sistema de filtragem, bombeamento da piscina e por ali. Jardins que precisam sempre de ser regados e podados, sempre até lá fazer o cortezito das plantas, aparar a relva. É preciso cuidado para mantê-lo sempre fresco e com uma boa aparência. Casas de banho precisam de ser limpas semanalmente. Todas as semanas tem que ser limpas as casas de banho. Janelas precisam de ser lavadas. Eu podia citar aqui uma série de itens que devem ter atenção, que merecem atenção todos os dias, porque impactam diretamente não só na estética, conforto, mas também saúde da sua família. Mas são coisas que têm que ser feitas semanalmente. Então, se você colocar uma piscina muito grande, manutenção muito grande. Se colocar grandes vãos de portas e janelas, manutenção muito grande. Se colocar muitos WCs, então já vê onde é que eu vou quando eu digo manutenção. Quando eu olho para estes itens. Se não pensa nestas coisas desde o início, a casa entra em descuido e o custo da reparação é sempre mais caro que o custo da manutenção preventiva. Eu vou dar um exemplo de hoje mesmo. Tive uma reunião com um cliente há bem pouco tempo, antes de filmar este vídeo, em que ele apresentou a proposta, a sua ideia para a fachada, que era ter um vidro enorme para o pé direito duplo da sua casa. No entanto, este mesmo cliente não tinha noção das coisas que vinham conter este vidro enorme na fachada. E há vários fatores que contribuem para que este vidro não funcione da melhor forma. E eu aconselhei ao cliente a pensar bem sobre isso. Por quê? Muitas vezes, o que muita gente vê na internet, no Google, no vídeo, são casas de corretores de imóveis que seguem as tendências, vão fazer os projetos para ficarem bonitos e alinhados com aquilo que já está na internet, com aquilo que já vende. Mas não explicam o que é que realmente vai acontecer. E eu, em particular, já trabalhei em obras que tinha este projeto, tinha esta vitrine, esta janela enorme na fachada. Isto vem com alguns outros pontos, algumas outras preocupações que não são visíveis logo a princípio. Como, por exemplo, o sol. Aquilo é um painel de vidro enorme. Então, naturalmente, muita iluminação solar vai entrar por ali. Consequência, o compartimento vai aquecer. Para combater caixilharia adequada, talvez um vidro duplo, mais espesso, com uma câmara de ar, o que significa o dobro do investimento em caixilharia. Resolveu o problema do aquecimento? Boa. Da iluminação? Não. Vai colocar cortinas para controlar. Cortinas que vão do piso ao teto, do teto ao piso. São muito grandes e quem já comprou cortinas sabe o quão caras as cortinas são. E isso não é tudo. O pé direito duplo vem com AC. AC tem que refrigerar o primeiro andar
e o resto do chão como um todo. Então precisa de um AC muito mais caro, muito mais potente, que vai consumir muito mais energia. Então já estamos a falar da obrigatoriedade de ter um sistema de eletricidade trifásico, e que significa que este AC, como vai estar a funcionar constantemente, vai consumir muita energia e aumenta a conta de energia no dia a dia, no mês a mês. Tudo isso porque se decidiu ter uma fachada vidrada enorme, sem contar que este vidro vai precisar de ser mantido limpo, tanto dentro quanto por fora. Isto chama-se manutenção. São as contas do que tu vais ter que fazer no dia a dia para manter a qualidade inicial daquele item que no princípio parecia uma maravilha, uma ideia muito boa. Então, como projetar a casa pensando na manutenção? Número 1. Pensa nos acessos facilitados. Tudo que precisa de manutenção precisa de ter acesso facilitado, sem impedimentos, sem bloqueios, sem muitas curvas. Número 2. Pense e invista em espaços para armazenamentos, depósitos, arrumos, tudo onde você pode guardar coisas que você vai precisar no seu dia a dia. Número 3. Pontos de água estratégicos. Essa é uma daquelas, junto com as tomadas, que eu não sigo muito as normas à risca, eu uso as normas como base. É ideal que você preveja torneiras em pontos estratégicos que vão apoiar outros pontos, outras necessidades. Até no telhado, se possível. Coisa que nós já fizemos num projeto nosso, a casa no Quinda 2, também vai para o ar já daqui a pouco, o projeto vai iniciar. Mas nós prevemos tomadas, torneiras em vários pontos da casa, de formas a atender a família e aos usos previstos de quem vai viver naquela casa. Então, manutenção é como saúde. Podes ignorar até adoecer, mas quando adoeces realmente, o tratamento é sempre mais caro do que a prevenção, do que talvez beber mais água, comer melhor, parar de comer fora. Por ali, manutenção é sempre mais barato do que resolver o problema causado pela falta dela. Então, em resumo, neste vídeo você aprendeu sobre personalização, que é que o seu projeto deve ser personalizado ao seu dia a dia, aos seus hábitos e costumes. Detalhes: esta personalização deve ser baseada em detalhes mínimos e finos do seu dia a dia e da sua família, coisas que talvez não façam muito sentido para outras pessoas, mas fazem para si e para a sua família. Planeamento de custo: é ideal que você saiba ou tenha uma ideia desde o princípio do quanto vai gastar para transformar aquele projeto em obra. Só assim você realmente vai conseguir construir. E manutenção: pensar neste ponto desde o princípio facilita-lhe a vida de formas que você nem imagina. Estes 4 pilares raramente são discutidos por profissionais da área, mas não na Ramos de Oliveira. Estes são os elementos em que nós baseamos todo o nosso processo de construção dos projetos residenciais. Nós olhamos para cada um destes pontos para garantir que o resultado não só é um projeto bonito, esteticamente agradável, mas que funcione para a família no seu dia a dia. E nós guiamos os nossos clientes durante este processo todo, orientando com toda a paciência do mundo para que o resultado final seja realmente satisfatório, mas acima de tudo, que caiba no bolso da família e seja confortável de se viver ao longo prazo. Entenda, uma boa casa não é aquela que fica bonita na rua, nem no post do Instagram do arquiteto. É aquela que faz sentido para o seu dia a dia e para a sua família. E se este vídeo te fez pensar de forma diferente sobre o projeto da tua casa, deixa aqui o gosto e partilha com quem pode precisar desta informação. Eu sou Júlio Oliveira, já vai subscrevendo ao canal porque temos muito mais vídeos desses a vir e muito obrigado, até o próximo blog.